Até que enfim, hein? Mas que alegria! Que bonito! Nossa, ô Cristo! Sou a mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. Pronto. Eu fico onde? Você senta-se aqui. Aqui. Que graça, Parece Tiradentes. Um acontecimento. A poeta é o poema. Pois se o poema está para a poesia como a parte para o todo, a onda para o oceano, ela está para o verbo divino como a clorofila está para o sol. Meu Deus, é um poema mesmo. E ela está entre nós, vai fazer 90 anos. Vivia mineira mal escondida na cidade do divino, até que faz 50 anos, Carlos apontou sua voz. Graças a esse Carlos, o Drummond de Andrade foi publicada. E como o Itabirano abrisse seu primeiro livro com o verso "Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra", ela apresentou-se com licença poética assim. Permita-me, Adélia, eu vou ler. Por favor. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro, assina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher desdobrável. Eu sou. Ai, que bom ouvir. Ela é Adélia Prado. É bom ouvir assim. Como é bom falar poema, né? Nossa bom falar Senhora, eu poesia. gosto de falar poema. É a coisa que eu mais gosto. Fazer leitura, você sabe, de É poema. bom. Você, quando escreve os seus poemas, depois você confere eles em voz alta enquanto você está escrevendo? Ah, é, que enquanto eu estou escrevendo, até que eu acho assim, ficou inteiro, né? Porque alguns poemas costumam vir assim inteirinhos, né? São poucos que acontece. Você acorda com eles? Não, eu durmo com eles. Não, mas é mais quando acontece isso, porque certamente a gente elaborou aquilo sempre, né? Sem ver. E faz o poema inteiro. Isso aconteceu com Bagagem, o poema Alfândega, ele veio assim, a ponto final, sabe? Não mexi em nada. A mão? À mão. Eu só escrevo à mão. Até hoje? Até hoje, eu acho mais... me dá prazer, sabe, com a escrita, assim. Então. Você era boa aluna de caligrafia, eu imagino. Mas não... caligrafia mesmo, sabe isso? Deixa eu ver aqui, olha, é uma linda letra, nessa dedicatória que você me fez em 25 de novembro de 98. No Poesia Reunida. Meu Deus! Ainda é da Siciliano ainda, não é? É, exatamente. Tô... Com a alegria deste encontro que a poesia nos deu. Mais um que a poesia nos proporciona. Uhum. Eu mandei o livro para o Drummond, assim como quem joga uma bomba e faz assim, né? Para ver o que acontece. Então, o que aconteceu a gente já sabe, ele foi assim, caloroso mesmo e fez aquela crônica no Jornal do Brasil. Então, a partir daquilo, a editora Imago, através do Pedro Paulo de Sena Madureira, tomou conhecimento dos originais e se decidiu a publicar. Não sou matrona, mãe dos Gracos, Cornélia. Sou a mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. Faço comida e como. Aos domingos bato o osso no prato para chamar o cachorro e atiro os restos. Quando dói, grito ai. Quando é bom, fico bruta. A sensibilidade sem governo. Esse ano, faz 50 anos que Drummond escreveu Adélia é fogo, fogo de Deus em Divinópolis. Como é que eu posso demonstrar a Adélia se ela ainda está inédita? Aquilo de vender livro à porta da livraria é pura imaginação. E só uns poucos do país literário sabem da existência deste grande poeta mulher à beira da linha.
Tem. É a crônica de... Você lembra da sua emoção Não, ao ler essa isso crônica? foi uma barulheira lá em Divinópolis, porque a gente sempre estava com o Jornal do Brasil. E aí ele não tinha chegado ainda, estava sem ele. E o meu vizinho me gritava, ele chega aqui no muro, chega aqui para você ver uma coisa, sabe? Essa pessoa até já faleceu. Ela falou assim, olha aqui, que você saiu aqui no Jornal do Brasil. Mas eu quase morri de alegria, né? E mostrei para todo mundo, a parentada toda. Aí que eu fiquei enjoada mesmo para poder fazer poesia. Não, porque quando ele fala da sua imaginação, é que você escreveu: peço a Deus paciência para pôr meu vestido novo e ficar na porta da livraria oferecendo meu livro de versos. Que para uns é flor de trigo, para outros nem comida é. Nem comida é. Você pedia E é verdade, cada vez mais isso é verdade. Cada vez mais. A gente tem poucos leitores. Eu não posso me queixar, não. Eu tenho muitos leitores, porque eu tenho essa coisa aí, né? Não sei se é o meio de comunicação, sei lá. Aconteceu que eu fui bem feliz nesse aspecto, sabe? E não é por isso também, não, porque o Drummond falou, né? Eu acho que se eu não tivesse tido a graça daquelas linhas dele do Jornal do Brasil, talvez eu estivesse até hoje de vestido novo na porta da livraria. Mas vem cá, você fala que você, paciência e fama, você tinha das duas. Você tinha paciência esperando a fama chegar? Ou você não tinha essa vontade? Tinha, né? Não tinha. Eu queria mostrar o livro, sabe? Eu queria, sabe? Porque eu estava acreditando. Quando eu comecei a fazer isso, a mandar para as pessoas, eu falei assim, agora eu encontrei uma linguagem minha. Essa escrita é minha, não é de... Porque eu imitava Guimarães Rosa, né? De brincadeira, aquelas coisas todas. Você encontrou a sua voz. Eu falei, mas eu olhava e falava, não está legal ainda. Mas quando eu escrevi Bagagem, comecei a escrever sem parar, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero falar essas coisas desse jeito, né? E o que me ajudou isso também foi o Drummond. Porque eu tinha lido o Drummond há muito tempo, mas não via. E um dia eu peguei um livro dele, antes de eu conhecer, né, o livro dele. Eu falei assim, uai, mas o que é isso? Ele está escrevendo sem rimar. Ele se chama verso branco, verso livre. Eu falei, mas só isso que eu quero na vida. Que eu pensei assim, agora eu posso, sabe, desabalar. Ele te libertou? Ele me libertou, de verdade. Porque eu falei assim, então a poesia... Eu sabia que poesia não é rima, eu sabia. Mas como, né? Como fazer aquilo daquele jeito? Foi ler um livro dele, eu falei, é isso, é só isso. A poesia não é rima, mas uma das coisas que se diz de poesia é que poesia é quando a palavra, o som e o significado da palavra se tornam uma coisa só. Ela não é rima, mas ela tem cadência, né? Ela tem que ter uma cadência. Ritmo. Perdeu a cadência, pode escrever de novo porque está errado, sabe? São os perigos maiores, né, de escrever. É de escrever excessivamente, porque excessivamente, assim, fazer o poema maior do que ele é preciso. Eu vi uma entrevista do João Guimarães Rosa, que ele falava assim, a gente tem que cortar, não tenha medo de cortar, sabe? Falou assim, tá uma gracinha a sentença, tá bonitinho demais, mas corta, sabe? E eu vi que é verdade. E às vezes aquilo que eu cortava, eu virava outro poema, sabe? Falou, isso aqui tá tão bom que eu mesmo acho que eu vou aproveitar em outro texto, sabe? Só com as sobras. Com as sobras a gente faz sopa, né? eu aproveitei muito da leitura do Drummond e fiquei encantadíssima, sabe? Ele pessoalmente falava muito disso, disse que ele falava muito. Quando você encontrou com ele estava muito tagarela? O Drummond? Tava. Ele estava tagarela. Você falou a palavra certa.
Ele estava tagarela mesmo e conversando assim, uma coisa atrás da outra, sabe? Assim, Foi no Rio? foi. Ele chamou, telefonou pra gente, falou que queria me conhecer. E eu fui 2 vezes lá. E foi uma festa. Falar em festa, você, ano passado, você ganhou Machado de Assis da ABL, ganhou Camões, uma glória. Voltamos com um registro que engrandece a literatura brasileira. A poeta mineira Adélia Prado foi anunciada hoje como vencedora do Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa. Você lida bem com a glória? Você consegue desfrutá-la? Ela não me afeta, não, sabe? De Sério? verdade. O que eu acho, o que você está chamando de glória, para mim, é a satisfação de ser aceita como tal, sabe? Ela é poeta, sabe? Tinha um frade em Divinópolis, já morreu, ele foi o nosso professor. Ele leu um negócio assim, você sabe que você é poeta? Eu falei, ele levou um susto bom demais, sabe? Ele foi o primeiro que falou comigo isso. Você sabe que você é poeta? Fiquei tão feliz, sabe? Porque eram pessoas que a gente amava muito, eram professores nossos. Ele falou poeta ou poetisa? Poeta. Antigamente falava-se poetisa, isso caiu em desuso, né? Mas sabe por que caiu em desuso, eu acho? Porque falava assim, poetisa era aquela pessoa que sabia cantar e falar e fazer gesto, aquela coisa assim, muito dramática, sabe? E para a poesia, basta a palavra, você lê a palavra, você não tem que enfeitar. Enfeitou, matou, né? É como disse o Cabral, não pode perfumar a rosa, né? Não, de jeito nenhum. Ela já tem que ter perfume. Esse é o... Então, o excesso, ele é muito cansativo, né? E quando o livro é bom, a gente não cansa de ler, né? A gente quer parar de fazer tudo ato, toda essa tarefa, para ficar lendo, né, o dia inteiro. O que você está fazendo longe de Minas agora? Agora eu vim fazer sua entrevista. Sabe? Só isso? Não, só isso não. Eu estou fazendo também terminando aqui, porque ali em casa estava meio difícil, porque é uma casa aberta, tem menino toda hora, e eu perdi uma irmã há mais ou menos uns 2 meses, sabe? Foi um negócio terrível mesmo para nós, a primeira irmã nossa. Nós somos 5 irmãs, éramos 5, e agora somos só nós 4, né? Mas a gente encontrava todo dia, quase, sabe? A gente tinha o costume de rezar o terço nas casas umas das outras. A gente rezava, depois tinha o cafezinho, a conversa. Então, eu vim aqui para São Paulo, porque lá em casa estava difícil, sabe? Um entra e sai muito grande, de amigos, de pessoas que precisavam fazer algum concerto, alguma coisa, e a minha cabeça não estava legal. Eu só pensava naquilo, na morte dela, e foi muito difícil. A morte dela fez você parar para pensar na morte em si? Eu penso na morte desde que eu nasci. Eu penso em morte todo dia, sabe? E gente medroso, né? Igual eu, assim. Então, E o que seria uma morte boa? morrer mesmo, ninguém sabe o que é. A minha irmã estava agonizante, eu sabia e tudo, mas que hora que morreu, que hora que foi isso, e que acontecimento foi esse, né? Morrer é um acontecimento... eu acho que a coisa que a gente tem que pensar mais é disso mesmo, sabe? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que não vai morrer. Todo jovem acha que é eterno, né? E não pensa na morte. Mas eu, toda a vida, pensei muito, porque aconteceram muitas mortes lá. Meu avô, que morreu na minha casa, na casa da minha mãe. Depois minha mãe morreu muito jovem. Você tinha 15 anos quando Pois sua é, mãe morreu. E ela tinha 35 anos quando ela morreu. A gente quase que vivia uma quaresma permanente, do ponto de vista emocional. Tudo era muito triste, muito
quaresmal, muito... A gente não podia dançar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Era o rigor catequético na nossa educação, sabe? Então, isso tudo... Mas era uma felicidade também, é uma coisa engraçada. Porque eu falava assim, o céu é isso mesmo, é o pai e a mãe, dentro de casa, os irmãos, tudo junto, a gente comendo, tomando café, e é isso que é céu. Sabe, era o máximo que eu queria. Todo mundo. Você descreveu agora um ambiente tão triste e você fala da fé como uma grande alegria. Pois é, mas é a única alegria que nos resgata dessa condição humana, que é terrível a condição humana. Eu acho. Porque ela está cercada de dificuldades, né? Quer dizer, quando a gente descobre que é mortal, porque a gente não era mortal, não. A gente ia viver a vida inteira. Aí você começa a perder pai, mãe, irmãos, acontecimentos dolorosos, e fala, mas isso, tem isso na vida? Então, e depois outras coisas também, isso não é só isso, não. A própria fraqueza nossa. Fraqueza humana é grande demais, muito grande. Né? Tem 12 anos que você não publica um livro, né? E esse ano parece que vem coisa nova. Tem isso tudo? Tem, você. Tem 12? O Miserere de 2013. É? É. Que isso? Ultimamente passaram-se muitos anos. Mas eu estou escrevendo agora, eu estou na casa da Ana, é minha filha, né? Uhum. E porque é um apartamento, a gente fica quase que numa cela, sabe? Recolhida. E eu estou acabando o Jardim das Oliveiras, sabe? Seu claustro, não é nem uma cela, né? É um claustro. É. Mas eu sei que o Jardim das Oliveiras são poemas são poemas novos que você tirou de gavetas velhas? É, acontece. De gaveta velha eu tirei poema novo. Isso é milagre, né? Mas os poemas todos que eu escrevi na vida, o que eu não queria publicar, eu pus dentro de uma caixa, sabe? E isso é no tempo que eu nem pensava em livro. É quando eu estava ainda escrevendo no jornal, jovenzinha, escrevendo lá no jornal A Semana. Todo mundo achava uma beleza, porque quem não tem cão, né? E eu tinha facilidade assim, para escrever. E eu sei perfeitamente que muitas coisas que eu publiquei lá funcionaram porque era um jornalzinho pequeno e tal, os leitores, mas eu não publicaria. Então, eu guardei muita coisa. E quando eu vim para a casa da Ana, há uns tempo atrás, mãe do céu, e a outra menina, minha Sara, falou, nós achamos um poema aqui. Quem escreveu que foi a senhora? Ah, não estou acreditando, não estou acreditando. E eu falei, onde é que você achou isso? Sabe? Aí eu fui rever, sabe? E de fato tinha poemas lá que eu no tempo achei que não estava legal, sabe? E hoje? E vai sair no Jardim das Oliveiras. Mas você reescreveu ou eles vão sair do jeito que estavam? Não. Eu reescrevi algumas coisas. Uns eu falei, não mesmo. Mas é como ler um poema escrito por uma outra pessoa? Não, no caso era eu mesmo. Você se reconheceu o negócio ali? É encarnado mesmo, sabe? 70 anos depois. 70 anos depois. Eu vi aquilo e falei, ué, mas isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom, esse aqui eu tiro esse verso aqui, ó, poema cantor. Tirei outro verso, matei outro, matei acolá, aqui e acolá, né? E quando o poema ressuscitou, quer dizer, aquela ideia, né, aquele sentimento, eram poemas tristíssimos, porque eu estava numa fase que todo mundo passa por ela, hoje eu sei que era depressão, mas naquele tempo eu não sabia, não. Eu resolvi ali, naqueles poemas, sabe? Os partos, as dores todas a condição humana está lá, de modo que eu escrevia naquele tempo. Mas alguns poemas vão sair quase inteirinho agora, sabe? Eu falei assim, mas por que eu não vi isso, né? Mas foi uma coisa interessante demais, sabe?
Elas foram mexendo nas minhas coisas, mas deu certo. Você já disse que para vencer a tristeza, a depressão, você recorreu, teve a graça da misericórdia divina e a terapia. Mas a psicanálise não bate de frente com a religião, às vezes, não? Não, de jeito nenhum. É como a ciência também, não. Isso é uma balela, sabe? Ciência é uma coisa, religião é outra. Só tem uma coisa no mundo. Tudo é uma unidade, né? E essa é a unidade humana, né? Sofredora. Só você olhar a história do mundo, né? Como é. Então, a depressão é uma situação em que essas coisas todas perdem o sentido. Quem já teve sabe disso, né? É a ausência de sentido. Então, foi a primeira vez que eu fiz psicanálise. É uma pessoa maravilhosa, me ajudou demais. E depois a fé. Porque aonde que você agarra? Você tem que ter um lugar onde se agarrar. A fé é a esperança levada às raias do absurdo? As raias do absurdo. Porque você não vê Deus, você nunca viu Deus. Ninguém ressuscitou e falou, estava no céu, vim cá te contar como é que é. Não tem, né? Mas a doutrina, sabe? A doutrina que chegou até ao dogma. Então é uma entrega ao absurdo. É. Se você quiser falar assim, pode. Ao absurdo, porque onde está Deus? Né? Onde está Deus? E essa procura, se a pessoa deprimida, se ela procura o sentido, ele vem de novo, ele volta. E foi uma bênção de Deus esse tipo de sofrimento, sabe? Porque a gente fica menos orgulhoso, mais humilde, mais amorosa com as pessoas. A gente fica uma pessoa melhor depois que você sofre um negócio desse. Tem que sofrer, não tem jeito. É com sofrimento. Então agora é uma boa hora para eu te mostrar uma resposta sua sobre essa questão. 1976, lançamento de Bagagem. Minha querida amiga Tereza Valcácer, que aliás mandou um beijão para você, sua conterrânea. Ela foi. Ela repercute esse poema, Anunciação ao Poeta. O poema é Ave ávido. Ave ávido. Ave é fome incansável e boca enorme. Come, né? Da parte do Altíssimo. Da parte do Altíssimo te concedo que tudo te ferirá de morte. O lixo, a catedral e a forma das mãos. Ave ávido. Cheio de dor. Cheio de dor. Pois é, aí a Tereza te pergunta. Vamos ver. Você colocaria, assim, o ato da criação condicionado à dor, sabe? De jeito nenhum. A fome. De jeito nenhum. A carência, não, né? Não. Essa carência, essa fome também é fundamentalmente uma alegria. Porque senão a poesia era, então, por natureza, triste, chorosa, e não é. Eu acho que é diferente fazer um poema. O poema mais triste, ele é servo da esperança, da alegria ainda. A poesia é sinal de... Ainda que o poeta não queira dizer, não queira admitir. Mas acho que fazer uma obra de arte, seja ela qual for, isso é fruto, é filho de uma esperança ainda que ele não entenda, que ele não viu, que ele nem às vezes saiba localizar. Eu acho que a gente já faz porque tem alguma coisa lá na frente, me impelindo, né? Senão era um escavar na insolvência, numa coisa que não se resolve. Você disse isso. Né? Eu acho assim que a poesia, a mais triste ainda é fruto da alegria, fruto de fé, vamos dizer assim. Eu sei. Se quiser, entre aspas, mas para mim é fruto de fé. Chorar é comigo mesmo. Você tem isso aí gravado? Tenho. Nossa Senhora. Como você pôde ver. Tem outra coisa gravada também. Tem? Depois eu vou te mostrar. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, quando você diz que a poesia mais triste ainda é fruto da alegria, equivale a dizer que a poesia mais alegre é fruto da tristeza também. Mas a poesia mais triste, ela é fruto. Porque quando a tristeza é de tal ordem que você não pode nem falar nela,
Isso você já passou do limite, né? Mas a pessoa triste escrevendo um poema triste é pura afirmação de fé. É uma confirmação de fé na vida, em tudo, né? Nossa, mãe. Bendito. Bendito. É. O que estava maldito. Exatamente. Bendito. A nossa esperança é essa, porque apesar da horribilidade, palavra horrorosa, né? Da vida, você tem algo em você. Você queira ou não queira, eu acho que o ateu mais ateu do mundo, ele tem dentro dele uma fome de infinito, sabe? Eu sempre achei que a alma humana quer adorar. Adorar ao quê? Alguém maior que ela que lhe socorra. O absoluto. O absoluto. É Deus, é a misericórdia divina, né? Porque quem somos nós sozinhos? A humanidade sozinha, largada aí como um gado? O que é isso? É um horror dos horrores, né? E por isso a religião nasceu foi disso, da necessidade de adorar alguém que possa me valer. Os gregos, os pagãos todos adoravam deuses, né? Naquele poderio todo. Tinha Deus da chuva, Deus da conversa, Deus do mato, Deus da cidade, tinha Deus de todo jeito, né? É muito interessante uma passagem bíblica, quando São Paulo, convertido, vai pregar aos gregos, né? Então ele vai lá para a praça, tem Deus de todo jeito lá, as imagens, né? E ele conversando com o povo, eles falam, esse é o Deus da chuva, esse é o Deus de quê, esse é o Deus de... E chega num lugar que tem um altar sem Deus. Aí eles falam assim, esse é para o Deus desconhecido. Ele fala, é o que eu vim pregar para vocês. Ah, Paulo também não era bobo, hein? Nossa. Ele é horroroso de bom. Caramba, deixou a bola quicando, ele... Bateu de cheio. Esse o desconhecido, é esse que eu trouxe. Esse aqui nós fizemos para um Deus desconhecido. Eu falei assim, é o que eu vim anunciar. É esse aqui, sabe? É maravilhoso. Beleza, que beleza. Tudo é Bíblias. A gente vai fazer um rápido intervalo e, adivinha só, vai ter poema inédito da Adélia. Ela vai ler pra gente logo depois dos comerciais. A gente volta já. Estamos de volta com a poeta Adélia Prado. 13 de dezembro, lá no fim do ano, fará 90 anos. Eu não estou acreditando, não. Eu vou fazer, mas não acredito, não. Mas diz que vai. Se Deus quiser. Você acredita em tanta coisa, você só não acredita que homem voa, né? Avião você não anda. Você não acredita que gente voa? Gente voa! E eu não acredito, o que eu não acredito é que a gente vai ter o privilégio de ouvir um poema inédito. Esse vai para o Jardim das Oliveiras. Esse estava numa gaveta velha? Não, a gaveta nova. Esse é todo novo? É todo novo. Pro réu. Pro réu é uma expressão... Em favor do réu. Em favor do réu, Peço perdão pelos constrangimentos desde sempre vividos em minha carne. Por tais padecimentos vos agradeço, Deus. Sem eles, adoraria insetos, sapatos feitos à mão, adoraria o corpo e seus descartes. Por mais que os físicos se esforcem, nenhum bate a cabeça contra o muro para provar a tese de que a matéria não existe. Enormemente pequenos, ou demasiado enormes, um grão de pólen, um osso, um filete de sangue no sudário estremecem o homem. Já escutou galos de madrugada? Surpreendeu alguém te olhando esquecido de si? O teólogo se confunde com medo de descobrir que a salvação é a herança final de tudo que respira. Cometo crimes contra a minha alegria.
Mas defendo que não me sejam imputados como vaidade ou soberba, porque temo a Deus e amo seu Filho, o que faz caber em suas chagas eu e o Pedrinho Matador. Mas cabe mesmo. Na chaga de Cristo cabe o Pedrinho Matador, cabe eu. Até eu caibo, se Deus quiser. Poderoso isso, hein? Você foi lembrar do Pedrinho Matador? É. Eu fico muito impressionada com esses matadores famosos. Uhum. Pedrinho Matador, fulano de tal do parque, não sei o que de onde. Porque tem uma coisa aí que nos perturba muito, que é o mistério do mal. O mistério da iniquidade, sabe? Quando eu vejo falar, por exemplo, que a mãe matou seu filhinho, eu falo assim, mas podia ter sido eu, sabe? Porque não tem explicação que explique aquilo. O que você afirma é que cabe nas chagas de Cristo. O Pedrinho Matador. E você? Se Deus quiser. E Deus vai querer que a gente continue a conversa, vai ser amanhã a segunda parte da conversa com a Adélia Prado. Aí eu vou falar de teatro, de mais um pouquinho de Deus, sexo. Uai, fala agora, pode não? Não, amanhã, porque aí o pessoal vai assistir amanhã. Eu vivo de audiência. Você também. A gente volta amanhã. Até lá.